Tava pensando muito se eu gravava um vídeo sobre isso, né? Mas desde que esse canal se predispôs a falar sobre mídia esportiva, a gente tem que falar, entendeu? A verdade é essa, assim, até porque as nossas críticas não são com relação à pessoa, mas com relação ao profissional, ao trabalho, né? A parte profissional de uma pessoa. Eu falo isso porque ontem me incomodou bastante duas situações que eu não estou muito acostumado a ver, ambas envolvendo a Globo, ambas em jogos diferentes e que aconteceram de maneiras diferentes e que eu entendo como um desrespeito às equipes que também são parceiras da Globo. Hoje, gente, a Globo assina um contrato individual, principalmente se tratando de primeira divisão, com todos os clubes que ela transmite na Série A. E isso significa que esses clubes são parceiros dela. Isso significa que esses clubes são parceiros de fato comerciais, eles merecem ser tratados com respeito. E ontem eu achei que dois profissionais da Globo faltaram com respeito a dois diferentes clubes do futebol brasileiro. E aí eu também vi comentários na internet, principalmente mais de um envolvendo a construção da TV aberta, vou chegar lá. Mas o outro eu vi pouca gente falando e me incomodou bastante. O primeiro episódio aconteceu no jogo São Paulo e Atlético de Goiás, que eu estava assistindo aqui porque moro com um grande amigo que é São Paulino fanático. A gente tinha feito o podcast com a Marília Ruiz, que foi excelente, então estava aqui em casa o Thiago, que é meu primo e produtor do podcast, o Felipe, que vocês conhecem, que faz comigo o podcast, e esse meu amigo que mora comigo, São Paulino. A gente estava assistindo São Paulo e Atlético de Goiás, eu tinha acabado de sair de uma reunião e vi o segundo tempo. E vi o Atlético de Goiás jogar muito mais bola que o São Paulo no segundo tempo, perder muitos gols, o goleiro do São Paulo ser o melhor em campo, Felipe Alves, e a bola não entrar, muitas por incompetência do seu time, principalmente do seu atacante Churin, que é horroroso, e outras, cara, porque não é o dia mesmo. E aí o São Paulo com o Luan, no último minuto, fez o gol da vitória, que levou o Morumbi à loucura e deu ao clube a chance mais clara de continuar brigando aí para estar na pré-Libertadores do ano que vem. E aí, no momento que sai o gol, eu tava aqui atrás, aqui, que tem a cozinha, minha cozinha aqui bem atrás de mim, porta que dá acesso a ela. E eu vi o gol, o Ale ficou louco, assim, gritou pra caramba e tal, e aí eu continuei preparando a comida que eu tava preparando na cozinha. E só de olho aqui, de ouvido na TV. E aí, Maurício Noriega, que é um comentarista que eu gosto muito, acompanho há muitos anos, tem me incomodado um pouco algumas coisas nele, mas não é esse o mote. Estou aqui para falar sobre esse episódio especificamente. Ele pega e fala assim, é o tipo de coisa que acontece. Se o time pequeno não faz o gol, o time grande vai lá e pune. Algo nessa linha. Eu estou parafraseando. Mas foi algo... típica coisa que acontece com o time pequeno quando ele não faz o gol. É óbvio que esse é um bordão conhecido, que pouca gente discute sobre isso. Mas eu me coloquei no lugar do torcedor do Atlético de Goiás. Você está jogando a sua vida contra o rebaixamento no Morumbi, um jogo difícil contra o São Paulo, que tem um time melhor que o seu, que te eliminou da semifinal de uma Sul-Americana. Você está tomando 1-0, você faz um segundo tempo praticamente perfeito, você massacra o São Paulo na casa dele, cria várias chances e não faz. Já dei as razões aqui, por uma razão ou outra, e se toma um gol no final. O gol é muito duro para você em termos de briga contra o rebaixamento. Muito duro. E você ainda tem que ouvir o comentarista dizer que o seu time não ganhou porque ele é pequeno, né? Que quando o pequeno não aproveita, o grande... Sabe, tem que ouvir reforçar o comentarista do jogo dizendo que seu time é pequeno. Cara, sabe, de uma falta de sensibilidade, se não foi falta de respeito, é de uma falta de sensibilidade com esse torcedor, porque é óbvio que o torcedor São Paulo estava pulando de alegria ali diante da circunstância do jogo, porque era para ser um jogo fácil para o São Paulo, protocolar até, acabou se tornando um jogo épico, mas
E para o cenário do torcedor Atlético de Goiás, será que esses caras que comentam, eles não têm a menor noção que existem torcedores do Atlético de Goiás assistindo a partida? O cara tem que lidar com a dor de tomar um gol numa situação tão difícil no rebaixamento e ainda tem que aguentar um cara falar, reforçar que o time dele é menor que o outro, é pequeno, portanto, sabe? Acho que não... E outras, são chavões do futebol, não tem... Cara, o Atlético de Goiás perdeu não é porque tem time pequeno. Quantas vezes o São Paulo massacrou um time menor e tomou um gol de contra-ataque e perdeu o jogo? Quantas vezes o Flamengo passou por essa situação? Esse não é um cenário que só times pequenos passam. Então é um chavão que é desnecessário. Absolutamente desnecessário e particularmente me incomodou demais, vindo de uma pessoa tão experiente quanto o Noriega. E aí, beleza. Aí rolou o jogo do Vasco. O jogo do Vasco, na TV aberta, na Globo, que transmitiu, ela transmitiu para o Rio de Janeiro, para São Paulo ela não transmitiu. Então eu estava assistindo no Sport TV, com o Luiz Carlos Júnior narrando, e não teve nenhum problema. O Luiz Carlos Júnior narrou todos os gols do Sampaio Corrêa, como devem ser narrados. A Globo ela tem um padrão que quando há jogos, independentemente do tamanho dos clubes, entre clubes brasileiros, ela demonstra ali, é um padrão de igualdade. Ela vai narrar os jogos, os gols, com a mesma volúpia, independentemente de quem está fazendo. E ok, né? Foi um jogo trágico para o torcedor do Vasco, absolutamente trágico. Fiquei até com pena do Casimiro, escreveu lá, tweetou, o Vasco ainda vai me matar, vai acabar com a minha vida. Fiquei morrendo de dó dos pequenos torcedores do Vasco chorando na arquibancada. Eu reclamo do meu time, cara, mas eu não sei o que é isso, cara. Os caras estão num inferno astral muito grande, eu me sensibilizo com o momento que eles estão vivendo, e eu sei que o Kleber Machado na TV aberta também se sensibilizou, e eu acho que tem muito a ver com esse sentimento que ele sentiu ao entorno do estádio ali, ao narrar o gol, o terceiro e decisivo gol do Sampaio Corrêa daquela forma. Quem não viu, dê uma olhada aí, procura, é fácil de achar na internet, tá até no YouTube aqui mesmo, no GE, no canal do GE, a narração do Kleber Machado no gol do Sampaio. Mas não tá no protocolo. Parecia que o Sampaio era um Once Caldas jogando com o Vasco, ou parecia que era um gol da Argentina contra o Brasil, numa final de Copa do Mundo. Ele narrou o gol completamente pela visão vascaína. Né? E o Kleber, quem conhece, ele sabe que não é vascaíno. É porque ele estava fazendo um jogo pro Rio de Janeiro, massivamente para a torcida do Vasco, isso pesa também. Mas ainda assim não é protocolo. Ainda assim teve torcedores do Sampaio Corrêa que, diante de um gol épico, que na visão deles, sob a perspectiva do Sampaio Corrêa, era um gol épico, se sentiram magoados com a maneira como o narrador da Globo, TV aberta, narra o gol daquela forma. O futebol ele nunca é só sobre a perspectiva do grande. Ele é sobre a perspectiva dos dois. Tem que respeitar os dois times da mesma maneira, porque o Sampaio Corrêa é tão parceiro da Globo quanto o Vasco. Se o Sampaio Corrêa, eu sei que agora tem lei do mandante e tal, mas o contrato da Série B foi assinado antes disso. Então se o Sampaio Corrêa não tivesse a anuência da transmissão, não fosse parceiro da Globo, a Globo não poderia passar o jogo. E mesmo que pudesse, não é sobre contrato, sabe? É sobre também um pouco de respeito. Não sei nem se respeito, mas de sensibilidade. Ele teve, o Kleber, a sensibilidade do olhar do vascaíno, mas não teve a sensibilidade para com o olhar do torcedor do Sampaio. Isso me incomoda. Me incomoda até quando acontece contra times estrangeiros. Porque se esquecem, existe aí uma falácia muito grande que o Brasil, o clube tal é o Brasil na Libertadores. Ou mesmo no jogo da seleção brasileira. A galera acha que todo mundo torce pro Brasil, sabe? E não é assim que acontece. Na prática não é assim. O Trajano, quando trabalhava na ESPN, ele falava, não importa quem seja o time, aqui os narradores da casa vão narrar o gol da mesma maneira, independentemente de quem seja. Time estrangeiro, seleção estrangeira, não importa. Era a maneira do Trajano ver futebol e eu concordo absolutamente gênero, número e grau. Até porque, cara, se o Racing faz um gol no Flamengo, né? Cara, vai ter tanta gente comemorando quanto a gente triste. Porque
Porque o Flamengo, por ser o clube mais popular do Brasil, também vai ser o clube mais odiado do Brasil por várias outras torcidas. É normal. Então vai ter muita gente que vai ficar feliz com o gol de um time estrangeiro sobre o Flamengo e vai comemorar. Então você não pode narrar aquilo como velório, mas eu até entendo que a Globo faça isso por padrão e não é discutido porque é um padrão dela, Rede Globo de televisão. Só que ontem, na questão do Kleber Machado, o padrão foi modificado. Eu nunca vi uma narração de um gol tão triste de um gol de um time brasileiro na Rede Globo de televisão, ainda que pese o jogo estivesse sendo transmitido só para o Rio de Janeiro. Quero saber o que vocês pensam sobre isso. Comentem aí, deixa o like se gostaram. Segunda-feira, não se esqueça, nesse estúdio aqui estará João Guilherme às 9 da noite, portanto se inscreva lá no canal Tomando uma Com, tá aqui embaixo. Ative o sininho para ser notificado e se prepare que vai ser um grande papo. Demorou? A gente vai se falando, um grande abraço e até o próximo vídeo.